O ex-presidente Jair Bolsonaro segue com crises de soluço, mesmo após a realização de 2 procedimentos no nervo frênico para tratar do problema. Por conta disso, Bolsonaro precisou retornar na tarde de hoje para o centro cirúrgico. A informação foi divulgada pela primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ela fez um post nas redes sociais sobre este assunto. Vamos ver, portanto, o que ela disse neste post, atualizando aí os seguidores sobre a saúde do ex-presidente. Ela disse o seguinte, olha só: meu amor apresentou quadro de soluços às 10 da manhã que não cessaram até o momento. Diante disso, a equipe médica optou pela realização de um reforço no bloqueio do nervo frênico. Ele acaba de ser encaminhado ao centro cirúrgico. Seguimos enfrentando dias difíceis e contamos com as orações de todos. Foi o que publicou, portanto, a ex-primeira-dama na tarde de hoje na internet, reforçando, portanto, que Bolsonaro precisou fazer um reforço aí no procedimento que ele fez ontem. O vereador Carlos Bolsonaro, ele afirmou hoje que passou a última noite com o pai. E ainda segundo ele, Bolsonaro está em fase de adaptação do tratamento para a apneia do sono, que foi diagnosticada nessa segunda-feira, né? E ele falou também da flora digestiva, que apresenta boa evolução após a cirurgia feita no dia de Natal para a retirada de hérnias na virilha. Ainda segundo o vereador, Bolsonaro teve o primeiro banho de sol desde que foi internado. Carlos também reclamou nesse post aí das condições da Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente está preso. Então, ele destacou todas essas questões neste post hoje de manhã, explicou que passou a noite com o pai, que o pai de fato não estava bem, que seguia para um banho de sol, e questionou, portanto, alguns pontos ali do local de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, segundo a equipe médica que cuida de Bolsonaro, a cirurgia dessa segunda, ou seja, de ontem à tarde, ocorreu sem nenhuma intercorrência. O procedimento é mais invasivo. Então, toda vez que nós podemos ser menos invasivos na questão da proteção do paciente, quer dizer, um paciente de 70 anos, que tem um benefício enorme, tem. Mas se nós podemos resolver de forma clínica, para ele é mais seguro. Essa é a nossa preocupação agora. Isso pode prolongar o tempo de internação, esse outro procedimento? Acredito que não, porque como eu tenho que fazer, eu estou fazendo uma avaliação clínica periódica cada dia, e a gente vai definir dentro dessa internação que a mesma recuperação já definida pelo protocolo. Que deve ficar enquanto... O ex-presidente ainda está anestesiado? Na próxima segunda-feira ele pode passar para o novo procedimento, ou o senhor vai avaliar até segunda-feira se há necessidade de um novo procedimento? Não, até segunda-feira, como eu falei, como nós estamos inserindo um novo tratamento mais otimizado, aí nós vamos ver como é a evolução clínica dele, como está espaçada a redução do soluço, quadro de soluço. Por quê? Porque o soluço é um sintoma dele que preocupa muito, porque ele gera muito cansaço nele, prejudica o sono. Quer dizer, você no pós-operatório precisa do organismo se recuperar, e ele está sendo praticamente agredido por esse soluço. É uma preocupação recorrente nossa e dele também, mas nós estamos muito de olho nisso aí. Então, um ponto central hoje, além da cirurgia, é essa questão de resolvermos o soluço, na medida que for possível. Provavelmente, lembrando, sendo menos invasivo possível. Por isso que a gente vai reavaliar na segunda-feira. Vamos voltar a conversar com a Lara Alves, lá de Brasília. Lara, você tem mais alguma informação recente sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro? Síria, ontem os médicos que compõem essa equipe, que acompanha o ex-presidente Jair Bolsonaro desde pelo menos abril, quando ele passou por aquela longa cirurgia aqui em Brasília, no Hospital Def-Star, eles deram uma coletiva e explicaram alguns detalhes sobre o atual estado de saúde e quais são as preocupações mais sérias em relação ao quadro do ex-presidente Jair Bolsonaro. O primeiro ponto é que vocês vão se lembrar que ele foi internado antes do Natal para a realização de uma cirurgia para a correção de uma hérnia inguinal na região da virilha. Pois bem, ele fez essa cirurgia, o procedimento foi bastante bem sucedido, como explicaram os médicos, e ele não tem tido intercorrências relacionadas a esse procedimento, já tem feito fisioterapia, se alimentado um pouco melhor. O que os médicos agora estão avaliando são outras questões do quadro do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí em duas frentes principais. A primeira delas é a questão dos soluços, e a segunda é sobre a apneia do
do sono severa, que foi identificada em um exame de polissonografia realizado na segunda-feira. Pois bem, o que os médicos constataram primeiro em relação aos soluços é que seriam necessárias intervenções em sentidos diferentes. A primeira delas era uma correção na alimentação do ex-presidente Bolsonaro para evitar que ele tenha esses episódios de soluço em que ele chega a passar muito mal quando acontecem em sequência. Uma outra estratégia que foi adotada pelo corpo médico foi justamente esse procedimento de bloqueio do nervo frênico para impedir, evitar ou pelo menos minimizar esses episódios de soluço. O primeiro foi realizado no sábado, um primeiro procedimento. Ontem, segunda-feira, foi feito outro e hoje outro. O que acontece nesse procedimento, como explicaram os médicos, principalmente o doutor Matheus Saldanha, que é o intervencionista responsável por esse procedimento em questão, é que, na verdade, eles aplicam um anestésico nesse nervo para evitar. Eles fizeram, então, um escalonamento das doses. Foi aplicada uma dose menor no sábado, uma dose um pouco maior ontem e hoje dos dois lados do nervo, lado direito e lado esquerdo, para tentar interromper esse soluço e ver como o ex-presidente Bolsonaro reage. A questão da apneia do sono, os médicos explicaram que ele tem tido, inclusive, 50 episódios de obstrução do sono durante 1 hora à noite. Então, são episódios muito frequentes, é uma questão que preocupa, sim, o corpo médico e, por isso, de ontem para hoje, o ex-presidente Bolsonaro dormiu com um equipamento que auxilia ali na respiração durante a noite para tentar minimizar isso. Vocês devem se lembrar também que em um desses boletins médicos mais recentes, a equipe falou sobre aumento da pressão arterial do ex-presidente Bolsonaro. Ele já é um paciente que é diagnosticado com hipertensão arterial e esses episódios de soluço, também a apneia do sono tem agravado esses quadros de pressão alta, então os médicos também têm atuado nisso. Apesar de todo esse prognóstico, o médico responsável pela equipe, que é o Dr. Cláudio Birolini, é o cirurgião geral que acompanha o ex-presidente Bolsonaro desde o início do ano, diz que existe sim uma previsão de alta a partir do dia 1º. Pode ser que essa alta aconteça de fato no dia 1º de janeiro de 2026, já na quinta-feira, ou que ela seja adiada para, por exemplo, a sexta-feira. Isso os médicos vão avaliar como é que ele tem respondido aos tratamentos e se ele tem condições de receber alta médica. Neste momento, os filhos e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro têm acompanhado essa internação no Hospital da F-Star aqui em Brasília. Os dois filhos ali mais presentes são o Carlos Bolsonaro, que, como você disse, era vereador da cidade do Rio de Janeiro, mas abandonou o cargo neste ano de 2025, já de olho nas eleições do ano que vem. Ele deve concorrer ao Senado por Santa Catarina, e também o filho vereador Jair Renan Bolsonaro, que é vereador de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, tem estado esse período aqui com o pai. Então, os filhos ficam se revezando ali com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Eles têm dormido com ele no hospital e aí uma perspectiva de alta nos próximos dias. Um outro ponto bastante importante que vale trazer aqui para a nossa conversa é que os advogados também já avaliam como vão agir diante desse quadro médico do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o ministro Alexandre de Moraes, que é relator das ações. Pode ser que a gente tenha um movimento semelhante ao que aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor para tentar uma prisão domiciliar. Tá certo, Lara. Só para contextualizar, então, o Bolsonaro está internado, né, gente, desde a manhã da última quarta-feira, dia 24, quando ele deixou a superintendência da Polícia Federal, onde ele estava preso até então, até aquele dia, né, há 32 dias. Na última quinta, ele realizou aí uma cirurgia, retirada de uma hérnia inguinal bilateral. E esse foi o 8º procedimento desde que ele foi vítima de uma facada, né, durante a campanha nas eleições presidenciais de 2018. Bolsonaro, então, passou por uma cirurgia, nesse caso de 3 horas de duração, para a retirada das hérnias na virilha. E ele deve continuar internado, pelo menos, como a Lara disse, até o próximo dia 1º. Depois dessa cirurgia, ele passou por outros procedimentos, como a Lara bem explicou. Entra aí a questão para controlar, né, as crises de soluço que ele vem tendo.